Olá pessoal, nós vamos começar com uma aula hoje falando sobre medidas, né? Vocês sabem que aqui no Japão, a gente em vez de usar, igual no Brasil, centímetros, metros, a gente trabalha muito com milímetros. E outras medidas que a gente ouve muito falar aqui no Japão são tatames e tsubo. E o que significa isso, né? Qual a medida disso, certo? Então hoje eu vou explicar para vocês como que a gente começa a trabalhar com as medidas japonesas. Então, metro é só quando é escala alta e centímetros praticamente a gente não vai ouvir falar aqui no Japão, certo? Então vamos lá. Então, primeiro ponto, as medidas, né? Nós vamos trabalhar com milímetros, metros, tatames e tsubo. O que significa cada uma dessas? Então, 1 milímetro, 1 metro convertido seriam 1000 milímetros, correto? Um tatame, ele tem um equivalente a uma medida de 1820 por 910 milímetros. Um tsubo tem a medida de 1820 por 1820 milímetros, correto? Então a gente vê que para um tsubo nós precisamos de 2 tatames, correto? Então quando vocês ouvirem falar, eu tenho 1/4 de 6 tatames, né? Que vai ser mais ou menos nessa formação aqui, correto? Né? Que é 1/4 de 6 tatames, a gente vai falar que nós temos aqui nesse mesmo espaço 3 tsubo ou 6 tatames, certo? Como que eu defino as medidas disso? Se eu sei que um tatame corresponde a 1/820, né, e a lateral dele, a largura dele é de 910, então eu tenho aqui 2,730. Não preciso nem de uma trena para poder fazer essa medida de escala. Se aqui eu tenho 1,820 e aqui eu tenho 1,820, automaticamente eu tenho 3,640. Então, para mim saber a medida de 1/4 de 6 tatame é bem simples, porque como aqui a escala de medida deles são por tatames ou por tsubo, fica fácil de eu entender, né? E por que que aqui tem 3 tsubo? Porque eu tenho 1, 2, 3 tatames, 3 tsubo, ou seja, cada 2 tatames eu tenho 1 tsubo, que nós estamos na mesma medida aqui, correto? Deu para entender até aqui? Vamos lá. Ok. Então, nós sabemos que um tatame tem 1,820 e um tsubo a gente tem 1,820 por 1,820. Ou seja, se alguém me fala, Rui, eu preciso fazer um serviço, meu quarto é de 8 tatames. Então, como que eu vou saber a medida disso? Ele não sabe me falar quantos metros tem. Mas eu sabendo que um tatame tem 1,820 por 910, é fácil eu desenhar esse quarto na minha cabeça, certo? Então eu sei que dentro desse quarto aqui eu tenho 8 tatames, certo? Então é só mais ou menos eu calcular como que eu colocaria esses 8 tatames aqui dentro, né? Normalmente esses 8 tatames são colocados dessa forma, né? Não tão um desenho tão feio assim, mas seria mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então se eu tenho aqui 910, 1,820, 910, eu tenho 3,640. Se eu tenho aqui 1,820 por 1,820, eu tenho aqui 3,640. Então, 1/4 de 8 tatames, normalmente ele é quadrado. Correto? E se fosse para 10 tatames? 10 tatames aumentaria mais 2 tatames aqui, né? O 9 e o 10. Então, o que aumentaria? Essa medida permaneceria igual. Aqui, aumentaria para a gente mais 910. Ou seja, eu tinha 3,640, agora eu aumentei 910, fui para 4.550.
Então fica fácil de eu saber quanto vai aumentar essa medida só da pessoa falar para mim quantos tatames tem o quarto ou o local onde ela vai trabalhar. Se é no caso de uma cozinha, se é no caso de algum ambiente que não tem uma medida definida, aí vocês vão ter que ir até o local e tirar essa medida para poder seguir num processo de orçamento, ok? Então, basicamente, seria isso daqui que vocês precisam entender. No Japão a gente não usa centímetros, tá? Aqui a gente focando nisso, não vai falar para a pessoa assim, me traz um material de 230, de 23 centímetros, né? Ou de 80 centímetros, isso aí vocês não vão ouvir falar. Se forem trabalhar com algum japonês ou com alguma pessoa que trabalha com a medida japonesa, sempre ele vai falar em milímetros. Então, ele vai te pedir, olha, me traz uma folha de papel, por exemplo, de 2.330 milímetros, né? Me corta para mim uma madeira de 3.850 milímetros. Então, nunca ele vai falar 3,85 metros, ele vai falar para você tudo em milímetros, ok? Então, sempre tenha isso na cabeça. Toda medida japonesa vai estar em milímetros, ok?